Agora nós vamos falar sobre os dados da Secretaria Estadual de Saúde, que mostra o aumento dos casos das doenças causadas por vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Eu vou ao vivo agora com o Alan Garcia, porque é preocupante, inclusive, esses dados. E por outros motivos, Alan, nós estamos com uma paralisação dos agentes de saúde e os de endemia, que deveriam estar combatendo isso na nossa capital, o que causa ainda mais problemas, não é, Alan? Boa tarde. Exato, Wilson. A gente sabe que para evitar o mosquito Aedes aegypti, a gente principalmente tem que combater esses pontos, os focos, né? E um dos principais é aquela água parada. Ali é fundamental, né, para a gente combater, seja na rua, né, tipo uma poça de lama, um buraco que se abre na rua e a água fica ali acumulada, do lixo que a gente joga e não é recolhido, e até dentro da nossa casa também. Esses dados assustam, eu estou dentro desses dados porque eu saí recentemente de uma chikungunya e ainda sinto muitas dores. Daqui a pouco eu falo como é que foi a minha experiência, aliás, como está sendo, porque primeiro a gente vai conversar com o Dr. Fernando Maia, que vai orientar a gente, explicar um pouquinho mais sobre o que é que a gente deve fazer para evitar. Doutor Fernando, evitar é um pouquinho disso que eu falei, né? Aquela água parada, porque o mosquito vai lá e vai se reproduzindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. É exatamente isso. O mosquito gosta basicamente de água limpa e parada. Então é aquela garrafa que foi jogada no canto, um pneu velho, um copo, o prato d'água do cachorro que o pessoal não lava, a calha do telhado que às vezes começa a acumular água também, aquela geladeira mais antiga, aquelas mais antigas que tem um recipiente embaixo que recolhe água também, que fica dentro de casa. Todos esses lugares são propícios para o mosquito colocar os seus ovos e pior, o mosquito já nasce infectado. Então ele não precisa necessariamente picar uma pessoa doente para passar para outra. O mosquito já nasce com o vírus. A transmissão é dentro do próprio mosquito. Então a gente precisa basicamente combater o Aedes aegypti. Então não permitindo que o mosquito nasça. Então é exatamente evitando essas pequenas aglomerações de água dentro de casa, na sua vizinhança, para evitar que o mosquito se multiplique e consequentemente possa causar uma das doenças que ele pode causar, né? Dengue, zika e chikungunya são as principais. Fernando, como é que está o trabalho do senhor recebendo pessoas com dengue, chikungunya, zika? Porque os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que das 3 doenças, né, os dados do ano passado são bem inferiores ao primeiro semestre deste ano. Ou seja, são mais de 1000% de aumento. Qual a experiência que o senhor teve nesse primeiro semestre ou já agora nesse segundo? Eu tenho atendido muita gente, não só eu, né? Todo mundo que tá fazendo consultório, que faz urgência, emergência, a gente tem notado um aumento muito expressivo desses casos. Essas doenças, de tempos em tempos, aumentam o número de casos, basicamente porque aumenta a quantidade de mosquito, as pessoas descuidaram um pouquinho de uma maneira geral por causa da época, a gente ficou muito focado na Covid, né? E muita gente acabou esquecendo um pouco esse cuidado com esses criadouros do mosquito. Então é muito importante que as pessoas corram atrás, vão procurar onde é que tem um foco dentro de casa. Às vezes tá bem pertinho de casa, às vezes é o vizinho que está com foco e que a gente precisa correr atrás para verificar isso. Você eliminando o criador, você não vai ter mosquito. Não tendo mosquito, você não tem a doença. É muito importante sobre isso, assim, você encontrou um copo cheio de água, por exemplo, e se você simplesmente chegar lá e derrubar a água e deixar o copo lá de novo, os ovos que o mosquito bota, ele bota no recipiente, ele não bota na água, ele bota no recipiente. Se você esvaziar e deixar o copo lá, o ovo fica viável até 1 ano depois. Então, em 1 ano, se chover novamente e entrar água ali, o mosquito nasce e já nasce infectado. Então, é muito importante que se faça, na verdade, a eliminação desses focos. Então, pegar uma garrafa, copo, pneu, você tem que jogar fora. Você tem que procurar eliminar, jogar fora, para evitar que ele volte a servir como criador para o mosquito. E aí, se for um recipiente que você usa em casa, tira a água e lava bem lavado as paredes, né, do prato ou desse copo para poder eliminar. Exatamente, então tem que lavar com água e sabão de preferência, né? Então, por exemplo, o prato d'água do cachorro, o cachorro bebe água no quintal, por exemplo, tem que ser lavado diariamente, né? A calha do telhado tem que ser esvaziada regularmente, você tem que tomar cuidado porque às vezes as folhas entopem, né? E aí acaba acumulando um pouquinho de água. Aquilo aí é o suficiente para o mosquito botar os ovos. Então tem que verificar a calha, limpar direitinho, verificar se tem algum outro local em casa que acumule água para poder
poder eliminar esses focos todos para a gente evitar que o mosquito apareça. Vejam só, pessoal, no primeiro semestre do ano passado foram 3.874 casos de dengue. No primeiro semestre deste ano já foram 29.994 casos. Olha que número gigantesco. De chikungunya, primeiro semestre do ano passado, foram 336, somente 336 no primeiro semestre do ano passado. Primeiro semestre deste ano, 7.032 casos. E aí o chikungunya, eu estou dentro dessa história. Por isso que eu passei aproximadamente uns 21 dias afastado da TV, do trabalho, porque, primeiro, eu tinha que ter o repouso. E segundo, porque as dores naquele momento são insuportáveis. Em um determinado dia, foi um sábado, eu me lembro, eu acordei e eu não consegui levantar da cama. Eu não conseguia pisar no chão. Liguei para a Tereza, que é produtora do Fica Alerta, e disse: Tereza, me passa o número de um médico que a gente costuma entrevistar, que é o Dr. René, para ver o que é que ele pode me ajudar. E a partir desse momento, o Dr. René foi me orientando, além dos outros médicos que eu fui tendo o acompanhamento. Aí eu vou voltar aqui para o Dr. Fernando, sabe por quê? Porque até hoje eu sinto as dores da chikungunya. Nos pés, nas mãos. Os meus joelhos não doeram quando eu tive a doença, Dr. Fernando. Mas agora doem pra caramba. Eu fui um sorteado ou é assim com todo mundo ou com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas tem um quadro geralmente durante 3 e 4 semanas e depois se resolve. Uma parte menor dos pacientes fica com dor articular por alguns meses após o quadro. E uma parte menorzinha ainda pode ficar com dor articular anos após a infecção inicial. Então, o que é muito importante, você falou uma coisa muito importante no início, o mais importante é repouso. Então, tem que repousar nessa fase inicial, porque a chikungunya causa uma inflamação muito importante nas articulações, principalmente nas pequenas articulações. Então, por isso que ela afeta tanto mãos e pés, principalmente. Então, é muito importante o repouso e a compressa fria, também é muito importante. E é muito importante, nesse contexto inicial, procurar um médico para fazer os exames de rotina, porque, eventualmente, você já consegue identificar algum fator de maior gravidade da doença ou não. A maioria das pessoas vai evoluir bem e não vai ficar com sequela. Mas é muito comum o paciente ficar com dor articular por um tempo prolongado, principalmente se não tiver repouso nessa fase inicial. Doutor Fernando, em casa a gente toma cuidado, né? Até porque a gente tem algumas plantas, então a gente sempre está olhando, tem cachorro também, troca água sempre lava também o prato. Onde será, vamos imaginar assim, que eu descuidei? Será que eu saí de casa, não passei o repelente e estive em algum ambiente que tinha o Aedes aegypti por ali? Pode ter sido. Pode ter sido. Ou às vezes a pessoa cuida bem da casa, mas o vizinho não cuida. E aí o mosquito não conhece a diferença. O mosquito nasceu no vizinho, mas vem, atravessa, pula o muro e vem para casa da gente. Então é muito importante, por exemplo, se você tem o vizinho, é importante conversar para ele fazer a limpeza da casa também. Se tiver um terreno baldio, é muito importante verificar, que às vezes o pessoal joga lixo no terreno, né? E aí o lixo se acumula ali, vem copo, vem garrafa, vem pneu, e todos esses recipientes servem de criadouro para o mosquito. Então é muito importante fazer uma vistoria na sua casa, na casa do vizinho, pedir para os vizinhos se mobilizarem para verificar isso, e também algum terreno baldio, se tiver. Se você não tiver acesso ao dono do terreno, você notifica a Secretaria Municipal que eles vão lá e vão verificar quem é o dono para que ele providencie a limpeza do terreno para evitar que apareçam novos casos. Perfeito. Doutor Fernando, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela prévia consulta aqui também. Bom, o doutor Fernando falou aqui, vocês ouviram muito bem. É preciso também que o município, a cidade aí onde você mora, também faça a parte dele. Tome conta das ruas, oriente a população, cobre também, porque a gente não pode relaxar. Tá aí o meu caso, né? Por sorte, o mosquito que me pegou não pegou o pessoal de casa. Talvez eu tenha sido infectado na rua, mas é preciso redobrar sempre o cuidado. E durante esses dias que eu passei afastado, Wilson, eu quero agradecer aqui, ao vivo, a nossa comandante aí do Fica Alerta, Vera, que sempre esteve ao meu lado, né? Alan, fica aí, vai descansando, vai relaxando, procura um médico também, a Daniela, que é a nossa diretora, e a todos os colegas que sempre mandavam uma mensagem perguntando como é que eu estava. A vocês, meu muito obrigado pela solidariedade. Wilson Júnior.
Muito bem, meu querido Alan, que bom que você está recuperado, a gente sempre dando aquela força, né, colocando a sua autoestima cada vez mais para cima para você melhorar ainda mais, e que bom que você está voltando e vai melhorar a cada vez mais para continuar com sua competência, trazendo as informações como essa prestação de serviço. Obrigado, Alan, sucesso para você, bom retorno e saúde restabelecida, tá? Agradeço ao doutor Fernando Maia também pela participação e pela disponibilidade, tá? Só para vocês entenderem, nós falamos da dengue, chikungunya, mas tem a zika também. E vejam a quantidade da zika. Em 2021, nós tivemos 199 casos e, graças a Deus, nenhum óbito. Já em 2022, tivemos 793 casos e também nenhum óbito, o que dá uma média de um ano para o outro de um aumento de 298%. Quando nós mostramos, o Alan, que inclusive falou dos dados anteriormente, nós tivemos até quase mais de 1000% quando nós falávamos da dengue e falávamos da chikungunya, de um ano para o outro. Olha aqui, ó, chikungunya. Em 2021 tivemos 336 casos, nenhum óbito. Já em 2022 tivemos 7.032 casos e uma pessoa acabou morrendo em fevereiro desse ano de 2022. O que dá uma média, não sei se... Olha aqui, gente, 1.992, quase 2.000% de aumento de um ano para o outro. Um absurdo. Houve realmente uma coisa desenfreada do aumento de contaminação por conta do relaxamento tanto da população como também do poder público, que também não fez a sua parte para poder evitar água parada. Como, por exemplo, essa que nós mostramos agora há pouco lá na praça na Praça Sinibu. Né? Um mijãozinho bonitinho, legalzinho lá, mas uma água parada, boa, é tudo que o mosquito precisa para se proliferar. Temos também o caso da dengue, nós trouxemos a dengue também. Olha aqui a dengue, em 2021, 3.874 casos e 2 óbitos, 2 pessoas morreram em 2021. Em 2022, nós tivemos 29, olha, de 3.874, passamos para 29 mil, quase 30 mil, 29.994 casos, um óbito que foi confirmado em março desse ano e um outro em abril, né? Então, nós tivemos 2 óbitos. E o aumento, 674% de 2021 para 2022. Então, é a prova inconteste de que o mosquito está conseguindo, então, se reproduzir e contaminar a população. Então, é uma guerra grande que tem que ser com a população, com todos nós, com o poder público também. Aí nós temos um problema seríssimo aqui em nossa capital, onde concentra a maior quantidade de pessoas, não é? Nós estamos com todos os agentes de saúde e os agentes de endemia lutando há 2 dias, dormindo na Secretaria de Finanças e na Secretaria de Economia também e de Gestão Pública, cobrando suas reivindicações para poder ter acesso ao seu plano de cargos e carreiras e o seu piso salarial, não é? Estão lá parados, cobrando seus direitos e por isso não podem estar na rua para poder combater esse mosquito terrível, não é? E temos também várias situações da cidade com lixo, buracos, águas paradas, como nós vimos agora na Praça Sinibu. Então é preciso que o poder público também acorde, chacoalhe e também busque a responsabilidade da população para que cada um faça a sua parte, a gente não tenha mais pessoas terríveis como o próprio depoimento do Alan, que sentiu na pele o sofrimento que é ter uma chikungunya, dengue ou qualquer zika ou qualquer outra coisa. Os 3 são terríveis. A chikungunya pelas dores terríveis nas articulações. Vamos fazer a nossa parte, tá? É o combate total a esse mosquitinho, que é pequenininho, mas causa problemas gigantescos.